Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro Observações Matinais, da professora Lucilena Galvão. Esse livro aqui no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Como vocês sabem, a ideia desse projeto é ler uma crônica por dia para que a gente possa o quê? Observar um pouco o olhar da professora e aprender a fazer esse olhar, como a própria capa do livro diz em português de Portugal, né? Pequenas amostras sobre como perceber a vida, porque podemos aprender com tudo, mas precisamos estar despertos. E nada melhor do que alguém, uma professora de filosofia, nos ensinando esse olhar. Eu sou Jussara Gontoff, sou aluna de Nova Acrópole de Porto e estou aqui dando o meu melhor para poder compartilhar com vocês esse livro que eu acho tão belo, com essas pequenas crônicas. Para quem não conhece a professora Lucilena Galvão, Lucilena Galvão é professora voluntária de Nova Acrópole, Brasil, uma instituição internacional que está em diversos países e também em diversas cidades do Brasil. E ela tem dado uma contribuição fundamental para a gente, através não apenas das suas escritas, das suas palestras, mas principalmente pela sua arte de viver. Ela é uma pessoa que mostra para a gente que é possível viver uma nova realidade. Uma realidade que tem a ver com a humanidade, que tem a ver com o desenvolvimento de si mesmo, de valores, já falando um pouco como a crônica de hoje. Então vamos lá. A crônica de hoje se chama Valores servem para currículo? A pergunta parece absurda e a resposta óbvia. Claro que não. O que serve para é a capacidade técnica devidamente comprovada em algum ofício que permite gerar resultados tecnicamente satisfatórios. Quanto mais experiência neste exercício, melhor. E os jovens e adultos saem à procura de títulos que preencham os seus currículos segundo aquilo que se espera dele, o que é natural. Há dias, enquanto andava pela rua à procura de um profissional específico, fui tomada por um pensamento curioso. Quantos profissionais na minha vida inteira me marcaram a ponto de criar vínculos, me fidelizar como cliente e suprir realmente as minhas necessidades? Fiquei surpresa ao perceber quão poucos cabiam nos dedos de uma mão ao longo da minha quase vida, ou seja, por década. Lembrei-me rapidamente do médico de família, aquele senhor tão humano e cativante que não sossegava enquanto não nos sentíamos melhores, e parece que compartilhava e até antecipava as nossas dores e preocupações. Quantas especializações possuía? Não sei se havia alguma. E aquela jovem que me atendia na lojinha de roupas, que se dava ao trabalho de ligar lá para casa quando chegava alguma coisa, que era a minha cara, escondendo a mercadoria dos outros clientes? Quantos anos comprei apenas naquela lojinha de 2 portas, numa quadra pouco movimentada? E o garçom que sorria à nossa chegada, sabia o que as crianças gostavam de comer e perguntava pelo primeiro dentinho caído. Quantos anos a comer no mesmo restaurante e não havia nenhum chefe de padrão nacional ou internacional na cozinha? Não sei, talvez seja só uma fantasia, mas parece-me que o patrão que contrata o técnico experiente de caráter duvidoso em detrimento da pessoa íntegra e entregue ao que faz, não é um ser dotado de perspicácia. Treinamento técnico adquire-se, ainda mais quando se considera que as pessoas de valores costumam ser bem motivadas face ao novo. Mas onde aprender caráter e humanidade? De que vale o currículo de peso
que se entrega à ociosidade ou às práticas desonestas assim que o patrão vira as costas. Não pagaremos um preço muito alto por papel descartável do ponto de vista prático? Ainda acho que aquele médico, aquela vendedora, aquele garçom, aquele marceneiro e outros do tipo se destacarão sempre e encontrarão o seu lugar à luz, ainda mais no mundo em que são cada vez mais raros. Apesar disso, a formação de jovens e adultos que se dirigem ao mercado de trabalho menospreza qualquer coisa que se refira a valores. Que pena para eles e para todos nós que perdemos todos na humanidade. Como eu sempre digo aqui, eu recomendo que vocês leiam sozinhos esse texto ou ouçam novamente, reflitam antes até eventualmente de ouvir meu comentário, né? Aqui existe uma reflexão muito importante sobre essa questão da nossa educação de hoje em dia, né? Que ela é voltada mais para uma capacitação técnica do que uma formação humana. E, obviamente, o resultado disso é a mecanicidade, é aquelas pessoas que não se olham nos olhos, que não estão de fato comprometidas com o serem o seu melhor, né, de colocarem para fora as suas essências, né, que é o que se espera, que é o que seria natural, porque valores todas as pessoas têm, mas há que se colocar luz sobre isso. E aí ela, de uma maneira bela, simples, resgata pessoas, né, com as quais ela travou um contato verdadeiro humano, que são essas pessoas que ela cita aqui, né, que olham nos olhos, que são sensíveis à necessidade do outro, né, aqui como o garçom, como a pessoa da loja que vende, o médico, né? E aí é um momento que ela mostra realmente, né, o que acontece quando o homem ele tem valor, né? Ele se compromete com algo maior do que ele, né? Que é simplesmente uma sobrevivência e uma técnica, né? E ele dá o seu melhor, né? E aí, só para finalizar, ele é curto, mas ele também tem bastante coisa, né? Tem uma questão, uma pergunta importante, né? Onde aprender caráter e humanidade? E aí a gente pode realmente pensar cada um, ela não dá aqui a resposta exatamente para a gente, mas ela diz, né, que a humanidade está pagando muito caro justamente por ter perdido esses valores. Então a gente pode pensar um pouquinho, né, onde é que a gente poderia estar aprendendo valores, né, aprender, caráter, né? E isso a gente pode aprender na nossa vida diária. De novo, é uma escolha, não apenas aprender, como ensinar, né? O Platão, ele sempre falava que todos os seres, eles têm uma inclinação, aquilo que eles gostam e aquilo que eles não gostam. E que as pessoas deveriam ser ensinadas desde a infância a gostar daquilo que faz com que elas cresçam e a rejeitar aquilo que é bruto, que é grosseiro, que pelo contrário não faz com que elas cresçam, né? Então, se a gente se compromete com esse olhar, se a gente tem do nosso lado, né, primeiro com a gente mesmo, mas se a gente se compromete a ensinar isso, né, às crianças, aos jovens, especialmente aqui, pessoas que são verdadeiramente, né, motivadas por valores, elas podem qualquer coisa, né, como a própria professora Lúcia está dizendo aqui, né? Quando elas têm esses valores, elas são mais bem motivadas, né? Ao passo que as pessoas só técnicas, não necessariamente elas têm esse compromisso, né, verdadeiro. Por quê, né? Vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos dizer que a pessoa vai estudar a justiça, vou ser um advogado, vou estudar para ser um juiz, mas se eu não sou ensinado conceitos de justiça, se eu não tenho a justiça em mim, eu posso ter 1000 títulos. E durante uma questão onde que eu estiver num julgamento, eu não serei justo, porque eu não tenho isso dentro de mim, né? A gente vai exercitar
aquilo que a gente tem como vivência e não aquilo que a gente tem como título, né? A gente vai dar resposta à vida através daquilo que a gente realmente aprendeu internamente. Então, para que a gente possa estar respondendo à vida, a gente precisa ter, além de uma educação técnica, uma educação de formação, que é o que ela está dizendo aqui, porque é apenas a formação é que permite que a gente faça essa vivência. E o momento em que a gente se compromete nessa vivência, a gente se compromete com a humanidade, né? Porque os valores eles têm a ver com isso, né? Esse aperfeiçoamento do meu ser e o aperfeiçoamento, né, com o corpo que eu faço parte, né, com esse tudo. Acho que já falei o suficiente, né? Tem aqui só uma dica que eu quero aproveitar e dar, inclusive isso é da própria professora, dado numa outra palestra, onde ela fala a etimologia da palavra, né, de educar, que vem de ex ducere. Espero que eu esteja pronunciando correto, né? Ex para fora e ducere, conduzir, guiar, ou seja, guiar para fora algo que já está dentro do homem, né, para vir à tona. Então, esses valores todos temos, só que há que se dar luz a eles, precisa ser educado o homem, precisa ser humanizado, formação em valores, para que a gente realmente possa se tornar esses seres humanos completos. Tá bom? Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.